Saudações rubro-negras flageniais, o Flamengo estreia no Mundial e o discurso já começou. Todo jogo é difícil, temos que respeitar, mas espera aí. Quando foi que ser favorito virou pecado? Se quiser brigar de verdade pelo título, o rubro-negro precisa parar de se esconder atrás da humildade e começar a se impor como o gigante que é. Chega de desculpa, agora é hora de jogar como favorito. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. A estreia do Flamengo no tão aguardado Mundial de Clubes está batendo a porta e o clima nos Estados Unidos já é de decisão. Nesta segunda-feira, o rubro-negro encara o Esperance da Tunísia em Atlantic City e o goleiro Rossi deixou claro: o favoritismo não entra em campo. Em entrevista coletiva, ele comparou o duelo com uma luta de boxe e avisou que o time está pronto para sofrer quando tiver que sofrer, como já aconteceu contra o Táchira na Libertadores. Pessoal, vamos falar sério aqui, né? Eu até entendo esse discurso unificado dos jogadores, né? Unificado. Comissão técnica, jogadores e o Boto dizendo que é preciso respeitar os times de menor nível técnico. Concordo que respeitar é essencial. Agora, o que não dá para aceitar é esse medo disfarçado de humildade, né? Sofrer para ganhar de Deportivo Táchira, capinar sentado para arrancar uma vitória, isso é normal? Tô perguntando para você, flamenguista. Isso é normal? Espero de coração, tá? De coração eu espero, tá? Que esse discurso seja só para a imprensa, porque se internamente, né, eles realmente acham que isso é o normal, então tem alguma coisa muito errada por aí, certo? O Flamengo é favorito, sim, e precisa começar a agir, né, como tal. Essa conversa de todo jogo é difícil, ninguém é pequeno, temos que respeitar, virou desculpa pronta para justificar desempenho morno contra time fraco. O Esperance da Tunísia pode até complicar, mas sejamos francos, se o Flamengo quiser fazer uma campanha aceitável, tá? Tô falando de ser campeão não, que isso é uma utopia, tá? Aceitável nesse Mundial, tem que passar por cima de times fracos. Com responsabilidade, claro, mas também com imposição, intensidade e mentalidade vencedora, tá? Chega de tratar favoritismo como se fosse uma maldição. É isso que o Flamengo vem fazendo. O Flamengo trata o favoritismo dele como uma maldição. Não, a gente tem que... Ai, peraí... Gente, pelo amor de Deus, não pode ser assim, tá? Eu entendo que a mentalidade, que o pensamento igual fortalece a equipe, como eu disse no vídeo passado. Mas também eu entendo que o favoritismo não pode ser uma desculpa. Não pode ser uma maldição. Eu entendo isso, tá? Viramos refém, pessoal, do medo de sermos favoritos. Isso não pode acontecer com o Flamengo. Ser refém do medo de ser favorito não pode acontecer com o Flamengo, gente. Como se admitir superioridade fosse pecado. Não é pecado, gente, a gente falar que é favorito, não. Se for uma realidade, a gente tem que falar. O elenco é caro, tem estrelas, tem estrutura, é obrigação jogar como favorito. E não confunda isso com soberba. Muito pelo contrário. Favoritismo não ganha jogo sozinho. Mas quem tem essa condição tem que assumir a responsabilidade. Parece que o Flamengo, os jogadores, a comissão técnica e o próprio Boto estão fugindo dessa responsabilidade de favorito.
Ou vamos seguir nessa síndrome de vira-lata disfarçado de humildade? É isso que vocês querem? Eu não quero isso. Que vocês querem, no caso? Eu não quero isso. Eu não quero essa síndrome de vira-lata disfarçada de humildade, não. O Flamengo tem que parar de fugir do protagonismo. Até me ver, faltou a palavra agora aqui. Protagonismo. O Flamengo tem que parar de fugir do protagonismo. Certo? Se é favorito, que jogue como tal. Se não for para se impor, nem entra em campo. Vamos parar com essa desculpa. Certo? Além disso, a estreia reserva novidades, tá? Jorginho será titular, substituindo o De La Cruz, que está sendo preparado para um possível duelo contra o Chelsea. Já o Arrascaeta chega no auge físico, né? A gente vem falando aqui, o Felipe Luiz colocou ele em outra posição, uma posição onde ele está mais próximo do gol, onde ele tem menos obrigações defensivas, tá? Tanto é assim que o Pedro, vai ser difícil de colocar alguma partida, colocar os dois juntos, a não ser por circunstâncias diante de uma partida, tá? Fora isso, dificilmente os dois vão jogar, porque os dois não contribuem tanto assim no modelo de jogo que ele enxerga ser o melhor para o Flamengo. Não é que eu enxergo não, tá? Mas que ele enxerga ser melhor para o Flamengo, tá? Com um trabalho individualizado que reduziu o seu desgaste e aumentou o seu rendimento, né? Ele é o artilheiro do time no Brasileirão e é a principal, né, esperança criativa do elenco. Pessoal, vamos falar real sobre o De La Cruz, tá? É uma pena, mas até agora ele não conseguiu se adaptar no calendário brasileiro. Se o Jorginho está entrando como titular, é porque o De La Cruz está saindo, não está em condições de jogo, né? São muitos jogos, né, no calendário brasileiro, um ritmo muito intenso e, sinceramente, não sei. Sinceramente, eu não sei se um dia ele vai se adaptar de verdade, tá, ao nosso calendário. Ele é um ótimo jogador, tanto é que foi contratado por mais ou menos 15 milhões de dólares, né, diante do River Plate da Argentina. E isso atrapalha, tá, pessoal? Tá? Ele vive assim no departamento médico. A gente fez uma cronologia ali, vários momentos, né? Ele indo para o departamento médico no vídeo passado. Então ele é uma presença constante. Ele fez uma sequência nos últimos jogos aí de 8 jogos seguidos, mas já não aguentou. O joelho já pediu arrego, né? E por isso que ele está tentando se recuperar agora para voltar aí contra o Chelsea, tá? Então, essa constante ida dele para o departamento médico acaba prejudicando demais sua evolução no Flamengo. Ele geralmente não consegue ter uma sequência. Ele teve essa sequência agora de outros jogos, mas foi uma coisa que aconteceu que ele nunca teve antes. E sobrecarregou, e ele está com um problema no joelho que está se recuperando para tentar, né, chegar inteiro contra o Chelsea. Mas é um excelente jogador. Agora, com a chegada do Jorginho, que para mim e para a gente aqui do canal é mais jogador, tá? É mais jogador do que o De La Cruz. Talvez as coisas comecem a melhorar, tá? Para o De La Cruz com o Jorginho em campo. O Uruguai pode descansar mais, né? Se preservar e, quem sabe, jogar melhor quando for preciso, né? Porque ali eu acho que vai ter um revezamento entre os três ali, com De La Cruz, Pulgar e o Jorginho, né? Então, porque o Jorginho não faz só o primeiro volante, o Jorginho faz o segundo também. Então, quando sai o De La Cruz, entra o Jorginho. Quando sai o Pulgar, entra o Jorginho. Quando o Jorginho sai, entra um ou entra outro. Então, isso eu acho que vai acabar deixando o De La Cruz mais fresco, mais bem fisicamente para desenvolver o seu futebol, coisa que ele já o fez em algumas partidas anteriores, tá? E eu vou além. Acho que tivemos até uma ajudinha do destino com essa lesão do De La Cruz. Não que eu quisesse que ele se machucasse, pelo amor de Deus. Quanto mais jogadores inteiros no Flamengo, melhor,
né, para alcançar o objetivo que é passar dessa primeira fase. Tá? Porque, sinceramente, a gente ganhou com essa mudança forçada, né? O Jorginho vem da Premier League, tem experiência em alto nível e está acostumado a jogar com esses times mais premium, vamos dizer assim, do mundo, né? E assim, tecnicamente muito superior, na minha opinião, do que o De La Cruz. Enquanto o uruguaio, tecnicamente, né, assim, ele carrega a bola, né? É um carregador, né? O uruguaio é um carregador de bola. Então, assim, ele rompe as linhas carregando a bola. O Jorginho é um cara que pensa o jogo, acha passes verticais, melhora a saída de bola, assim, absurdamente, que já é boa no Flamengo, né? Mas vai melhorar isso com ele em campo e ainda dá mais controle no meio-campo, né? O Jorginho tem uma leitura de jogo mais apurada, na minha visão, né? Do que o De La Cruz. E com ele em campo, o Flamengo pode dar um salto de qualidade, especialmente nos jogos grandes, tá, pessoal? É isso daí o entendimento que a gente tem dessa saída do De La Cruz forçada, né? Que ele tá contundido ainda, com problema no joelho, tá evoluindo para pegar o Chelsea, com a estreia do Jorginho, né? E isso também, pessoal, é o nosso entendimento aqui que deveria ser, né? Talvez, por um motivo ou outro, o Felipe Luiz não coloque ele, mas era para pôr, porque ele está totalmente recuperado lá da contusão que ele vinha lá do Arsenal, né? E aquela perfuração, se eu não me engano, no pulmão dele já está sarada, já vinha treinando normalmente lá. Então, assim, não tem porquê, com a saída do De La Cruz, ele não colocar o Jorginho, né? Tá? Seguimos aqui, também tem o reforço no banco, né? O Gonzalo Plata está recuperado, né? Treinou normalmente e pode ser a carta na manga, vamos dizer assim, de Felipe Luiz no banco. A preparação final foi feita neste domingo e o elenco já está em solo de jogo, né? No caso, aonde vai ser a partida amanhã. Muito bom reforço, certo? O Plata, né, pessoal? O Gonzalo Plata vinha fazendo ótimas partidas antes, jogando muito mais, já vinha jogando muito mais do que seu Bruno Henrique, do que o seu Michael, do que o seu Cebolinha, né? Ele já vinha rendendo mais que esses jogadores, tá? E agora retorna, né? Em um momento importante da temporada. O melhor é que ele é versátil, né, pessoal? Pode atuar como centroavante, meia e ponta. Tanto ao técnico Felipe Luiz, dando, né, no caso, o técnico Felipe Luiz, um leque, né, de opções no banco para mudar o rumo dos jogos, se necessário. E isso é fundamental, pessoal, fundamental, principalmente quando olhamos para o lado esquerdo, né, que eu acabei de falar, citar os jogadores do ataque, né? Jogadores como Cebolinha, Michael e Bruno Henrique não vivem grande fase. Todos têm história, né, no Flamengo, mas nenhum deles tem sido decisivo, né, ultimamente. São jogadores que estão ganhando jogos, ganhando 3 pontos para o Flamengo. Não são eles, né? Tem sido mais, por exemplo, o Arrascaeta, que é um meia. Ter o Plata como alternativa muda o jogo. É claro, né, que, voltando de lesão, ele deve entrar apenas no segundo tempo, o que é natural. Mas só o fato de termos um jogador com mobilidade, drible, finalização e inteligência tática como ele no banco já é um ganho enorme para o Flamengo. O confronto entre Flamengo e Esperance da Tunísia será nesta segunda-feira, né, às 22 horas, horário de Brasília, com transmissão ao vivo da Globo, Cazé TV e DAZN, né? Se eu não me engano é isso, que a pronúncia eu não sei se é essa, mas é DAZN, né? É um streamer também, tá? Um torneio de tiro curtíssimo, onde cada detalhe, e a gente está falando dos detalhes aqui, pode definir o destino
de um time histórico como o Flamengo. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado! Obrigado por flamengar comigo. Credier, lance, coluna do Fla, site 90 minutos, UOL Bola, Vídeo Mundo Bola. E não se esqueça, antes de tudo, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Fla genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, ou mais idolatrado Flamengo. E lembre, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!